Aviso divino aos pastores e profetas. Pastores qualificados e dedicados merecem o respeito e apoio das ovelhas por eles guiadas. Paulo disse: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. 1 Timóteo 5,17. O autor de Hebreus nos ensina: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, e pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Hebreus 13,17. Homens fiéis que amam a Deus e aceitam a responsabilidade de ajudar seus irmãos chegarem ao céu devem ser tratados com respeito e apreço. Infelizmente, alguns pastores não são dignos de honra. Alguns que se dizem conhecedores da palavra de Deus não são fiéis no seu ensinamento. Vamos considerar a mensagem de Jeremias 23 e algumas aplicações dela. Jeremias profetizou nas últimas 4 décadas antes da queda de Judá à Babilônia. Ele chamou o povo, e especialmente os líderes dos judeus, ao arrependimento. Jeremias bem entendeu que o principal problema não foi uma questão de diplomacia ou poder militar. Este servo de Deus viu a corrupção do povo, de cima para baixo, como motivo do castigo divino iminente. No capítulo 23, ele apresenta uma mensagem de Deus que mostra a diferença entre o pastor verdadeiro e fiel e os maus pastores que maltrataram as ovelhas do Senhor. Ai dos pastores infiéis. Jeremias 23, 1-4. Deus falou aos líderes em Judá, dizendo que eram culpados de negligenciar e maltratar o rebanho dele. Preste atenção nos verbos que ele usa para descrever a conduta destes pastores: destruir, dispersar, afugentar e não cuidar. Pastores devem juntar, alimentar, cuidar, guiar e proteger, mas os pastores de Israel faziam tudo ao contrário. Outra coisa marcante neste parágrafo é a maneira que Deus fala do rebanho. Ele o descreve como o meu povo, as ovelhas do meu pasto e as minhas ovelhas. A linguagem dele mostra o problema raiz do comportamento errado dos líderes. Eles não amavam o povo como Deus o amava. Para eles, ser pastor era uma posição de destaque, honra e privilégio. Para Deus, ser pastor era uma posição de responsabilidade, sacrifício e amor. Hoje, ainda há muitos que olham para o cargo de pastor como uma posição de honra a ser cobiçada. Buscam o destaque e desejam a honra diante dos homens, ao invés de agir humildemente como pastores no rebanho local. Veja 1 Pedro 5:1-3, apresentam-se em todo lugar com o título de pastor. Em outras palavras, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Mateus 23:6-7. Tais pastores não qualificados não cuidam do rebanho como devem. O renovo de Davi. Jeremias 23:5-8. Em contraste total com os pastores infiéis, Deus apresenta o renovo de Davi, conhecido posteriormente como o bom pastor. João 10:11. As qualidades do Messias, destacadas neste trecho, identificam um pastor totalmente diferente daqueles corruptos em Judá. Este descendente de Davi é um rei justo e sábio, que executa a justiça, enquanto os nomes dos infiéis cairiam em podridão. Provérbios 10:7. O nome deste pastor é o mais exaltado de todos, será este o seu nome, com que será chamado, Senhor, Justiça Nossa. Versículo 6. O bom pastor seria a manifestação perfeita da justiça de Deus, e é identificado claramente no Novo Testamento como Deus, Yahshua, Jeová ou Javé. Hebreus 1:10-12, uma citação do louvor dirigido a Deus em Salmo 102, compare João 8:24, 58, etc. O bom pastor e seus servos fiéis, 13:4, alimentam e cuidam do rebanho, dando-lhe uma habitação segura. Este pastor não é ladrão, salteador ou mercenário. João 18:10-13, ele é o filho sobre a casa, que dá esperança aos seus servos perseverantes. Hebreus 3:6. Os líderes contaminados. Jeremias 23:9-15. Jeremias sentiu o efeito da palavra do Santo Senhor e ficou doente por causa da maldade do povo. 9:10. Ele viu o povo sofrendo o castigo merecido por ser adúltero e rebelde. Mas esta maldade não era apenas das multidões irreligiosas que não se importavam com as coisas de Deus.
Os líderes espirituais praticavam e incentivavam a iniquidade. Pois estão contaminados, tanto o profeta como o sacerdote, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Aqueles que tinham o dever de mostrar o caminho da luz iam tropeçar e cair no escuro. 12:15. Os falsos profetas de Judá eram piores do que os de Samaria. 13:14. E Deus já havia destruído Samaria. Estes líderes apoiavam e até incentivavam práticas erradas. Hoje, muitas pessoas que se dizem pastores e evangelistas fazem a mesma coisa. Pregando um evangelho diluído e atualizado para atrair pessoas carnais, continuam adulterando a palavra de Deus para manter a lealdade delas. A palavra de Deus não deve ser alterada e atualizada pelo homem, porque já é perfeita e eterna. Cabe a nós aceitá-la como servos humildes do Senhor. Não ouça. Jeremias 23:16-22. Frequentemente, pessoas me dizem que têm o costume de assistir a diversos programas religiosos, porque todos falam da palavra de Deus. Outros andam visitando várias igrejas, mesmo sabendo que ensinam e praticam coisas erradas, porque se sentem bem. Ainda outros dão pouca importância ao estudo cuidadoso e constante da palavra de Deus, preferindo ler e ouvir as ideias e os ensinamentos de homens. Mas é isso o que Deus quer? No ambiente da confusão religiosa de Judá, o Senhor não falou para as pessoas ouvirem a todos. Ele disse: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças, e falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Jeremias havia profetizado da dureza do castigo divino, e os falsos mestres negavam seus ensinamentos, dizendo que Deus não ia castigar assim. Veja um exemplo disso na desavença entre Jeremias e Ananias no capítulo 28. Hoje, há muitos pastores que dão falsas esperanças. Vamos considerar apenas 2 exemplos: minimizar ou negar a gravidade de pecados que Deus condena. Justificam práticas claramente condenadas nas Escrituras, dando aos praticantes falsas esperanças da salvação. Deste modo, alguns justificam relações homossexuais e realizam casamentos de gays, outros apoiam a fornicação de casais que vivem amasiados. Muitos inventam todo tipo de argumento para passar por cima das instruções de Jesus sobre o casamento, divórcio e segundo casamento. Hebreus 13:4, Lucas 16:18, Mateus 19:9, etc. Aceitando e até incentivando casamentos adúlteros. Enchem as pessoas de falsas esperanças, pois muitas pessoas que continuam nestas práticas condenadas acreditam que entrarão no céu. Foram enganadas e ensinadas. 1 Coríntios 6:9-10. Que pessoas que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não se aplica a elas negar as condições dadas por Deus para a nossa salvação. Muitos pastores pregam a salvação barata, usando o raciocínio humano para negar os mandamentos de Deus. É incrível, e incrivelmente triste, ver até que extremo pastores chegam hoje para anular simples instruções de Deus sobre o arrependimento e o batismo para a remissão dos pecados. Marcos 16:16. Atos 2:38, 22:16, etc. Como os falsos profetas 600 anos antes de Cristo, estes mestres enganadores vão correndo para falar, mas não falam a palavra de Deus. O Senhor disse na época de Jeremias: mas, se tivessem estado no meu conselho, então, teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. 22. Os sonhos e as visões. Jeremias 23:23-32. Jeremias enfrentou um outro problema que ainda perturba as pessoas que buscam o Senhor hoje. Falsos profetas usavam seus próprios sonhos como se fossem revelações divinas, enganando as pessoas ingênuas. Deus disse: tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro. Portanto, sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras. Que pregam a sua própria palavra e afirmam: ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o
Senhor. 25:32. Não é a mesma coisa que acontece hoje? Supostos profetas preferem falar o que vem do próprio coração, alegando ter sonhos e revelações de Deus, e não ensinam a verdade eterna que Deus revelou para todos na Bíblia. E muitos ouvintes dão mais importância às revelações particulares do que à mensagem das Escrituras. A palavra do Senhor, porém, permanece. 1 a Pedro 1:25. Como nos proteger dos falsos mestres? Como podemos nos proteger dos pastores infiéis e dos falsos profetas? É essencial. 1. Ouvir a palavra do Senhor. Jeremias 22:29, Atos 28:25-27. 2. Acolher o amor da verdade. 2 a Tessalonicenses 2:10 e 3. Discernir entre o certo e o errado. 1 a Tessalonicenses 5:21, 22 e 4. Ser praticantes da palavra. Tiago 1:21 a 25.